Perdoa, Pai, a nossa hipocrisia. Perdoa, Pai, a hipocrisia, Pai, não só nossa aqui, meu Pai, mas geral, isso está geral. Vivemos um tempo onde nas redes as pessoas mostram um personagem, onde vende uma espiritualidade que não é do Senhor, onde vende uma espiritualidade que não é sadia, que não é do céu. E eu sei, Pai, que isso tem deixado muitas das vezes a gente doente. Isso é uma doença, isso é uma prisão, onde nós nos colocamos achando que nós somos aquele personagem, sendo que na verdade o Senhor que sonda e que conhece o coração de cada um. O Senhor sabe que a gente não é tão santo e nem tão espiritual como a gente acha que nós somos. E nós auto nos intitulamos santos, espirituais. Vendemos uma imagem de quem é sem ser. Mas no quarto, muitas das vezes a gente não consegue orar. Em casa a gente não consegue buscar. Em casa a gente não consegue ler. A nossa espiritualidade é só ritualística. O nosso culto, ele é só coletivo. Sendo que na verdade o culto não para, a adoração ela não para. A oração ela não deve parar. Paulo diz que orai sem cessar. Não é que nós devemos andar 24 horas de joelhos no chão. Não, muito pelo contrário. É estar o tempo todo com o pensamento ligado no Senhor, sem que o outro perceba que eu oro, sem que o outro saiba o quanto eu estou orando. Porque esse é o grande desafio, Pai. É subir no monte, é orar, é conversar contigo e não descer dele soberbo, e não descer dele arrogante, e não descer dele todo cheio de nós mesmos. É orar e continuar humilde, é orar e continuar sendo uma pessoa normal, é orar e continuar, Pai, melhor dizendo, mudar quem eu sou por dentro, mas esteticamente eu continuo o mesmo. Porque a glória ela não pode ser minha, a glória ela é sua. A glória ela é do Senhor. Jesus, quando ele queria orar, ele não vinha para as praças, não. Quem fazia isso era os fariseus. Mas o Senhor subia para o monte. O Senhor orava no particular. E o Senhor gostava de estar só. Porque o Senhor não precisava provar para ninguém. Então Deus nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Que nós possamos consertar o altar, Senhor. Que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos voltar ao centro da Tua vontade, mas de maneira sadia, de maneira equilibrada, de maneira que Te honra. Elias, quando ele sobe ao Monte Carmelo para ali desafiar os profetas de Baal, e ele permite com que aqueles servos eles cumprem as suas tabelas ritualísticas. Eles ficam a manhã inteira clamando, ajoelhados, se cortando, se retalhando, se mutilando em adoração ao Deus Baal. E Baal não responde, porque Baal não tem boca igual o Senhor. Baal não tem ouvidos igual o Senhor, onde o Senhor diz através da boca do profeta Isaías, dizendo que o seu ouvido não está gravado para não ouvir a nossa oração, nem o seu braço está encolhido para que o Senhor não possa abençoar, porque Tu és um Deus vivo, nós cremos num Deus vivo. E eles começam o seu ato ritualístico, adorando, servindo, se mutilando, e nada de Baal responder com fogo. É quando chega a vez do profeta, o Elias, antes dele se ajoelhar e orar, ele começa a reparar o altar. Ele começa a colocar em ordem aquilo que está em desordem. Ele começa a organizar o altar. Ele junta as 12 pedras que simbolizam a nação de Israel, as 12 tribos de Israel.
E naquele altar ele começa a jogar água. Algo que naquela sociedade era algo que era muito valioso. Pai, então nesse momento nós queremos organizar. Nós queremos abrir mão, nós queremos tirar a sandália dos nossos pés. Nós queremos tirar aquilo que está em desordem na nossa vida. Nos colocar diante do altar do Senhor. E colocar aquilo que para nós é muito valioso hoje, Pai. Talvez seja a nossa opinião, a nossa razão. Talvez seja o meu estereotipo de culto, que eu acho que é o certo, que é o errado. Talvez é a minha adoração. Nós queremos nos colocar no altar do Senhor nesse momento. Porque quando Elias, ele organiza as coisas. Ele coloca aquilo que para ele e para toda a nação de Israel é muito importante. Estava em falta, estava em escassez, porque ele mesmo havia profetizado que não iria chover e havia uma seca muito grande. E ele organiza as pedras, ele coloca água, e ele faz uma oração simples. E ali o fogo do céu caiu e consumiu a adoração. Onde todo o povo de Israel, vendo o que o Senhor respondeu com fogo, caiu com seus rostos em terra, se prostraram diante do Senhor e reconheceram que só o Senhor era Deus. Nesse momento, Pai, nós queremos tirar a sandália dos nossos pés, nós queremos organizar, nós queremos pedir perdão. Então nos perdoa, Senhor, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo que está clamando, que está buscando pelo Senhor. Nós queremos colocar aquilo que é importante para a gente nesse momento no altar do Senhor. Aquilo que para a gente é valioso, o nosso coração, a nossa vida, queremos entregar diante do altar do Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, porque sabemos que Tu és Senhor. O que levou Elias a entregar no altar, Pai, foi a certeza de que Tu, Senhor, é Deus. Ele sabia que Baal não era Deus, ele sabia que Azera não era Deus, ele sabia que o Senhor era Deus. Então quem sabe, que tem a ciência que o Senhor é Deus, ele não tem medo de organizar as coisas, ele não tem medo de ofertar, ele não tem medo de adorar, ele não tem medo de abrir mão daquilo que é valioso diante do altar, porque ele sabe que o Senhor é Deus e que o Senhor tem resposta para ele. Então nessa manhã, Senhor, recebe a oração da Tua igreja. Recebe, meu Deus, os pedidos de cada um, Pai. Igreja, se coloque de pé, por favor, você que pode. Nós estamos com o propósito de orar nesse começo de culto. Essa oração só faz sentido se você orar junto com a gente. Então convido você nesse momento a orar, a fechar os seus olhos. E eu sei que você tem motivo para orar. Todos nós temos. E se você acha que não tem, é porque você é o que mais precisa orar. Então convido você a orar, a buscar a Deus. Se você começar só a pedir perdão por todos os pecados que você cometeu essa semana, eu tenho certeza que 2 horas de culto é pouco. Ou se você começar agradecendo, cara, essa semana não vai dar, a gente vai ter que estender esse culto pelo resto da semana sem fim, porque incontáveis são as bênçãos que Deus fez por nós, é ou não é? Então você tem motivo para orar. Você é adulto, jovem, adolescente, irmão, irmã, todos têm motivo para orar e agradecer, ou pedir perdão, ou clamar por uma bênção, ou clamar por um milagre, orar por alguém que precisa. Então todos nós temos motivo e razão para orar nesse momento. Então eu convido você como igreja a orar. Jeremias falou: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e
coisas que você não sabe. Então a proposta é orar, irmão. Começa devagarzinho, começa a cochichar aí no ouvido de Deus, aí mesmo, do seu jeitinho, da sua maneira. Começa se expressando. Ou começa dizendo: Deus, eu nem sei como é que começa a orar, nem sei como é que começa, Deus. Não sei, não consigo nem me expressar, não estou conseguindo nem orar. Seja sincero, irmão, é sobre isso. Isso, ora ao Senhor, ora ao Senhor. Deus, o Senhor é bom, Pai. A gente é pequeno demais diante da sua grandeza. O que a gente sabe, Senhor, é que o Senhor é um Deus que muda história. O Senhor é um Deus que responde a oração, ainda que a nossa incredulidade ela esteja imperando. O Senhor é um Deus geracional, o Senhor é um Deus que muda história e cura, Senhor, toda mazela do homem, que perdoa o pecado do homem e da humanidade. Eu lembro que Neemias, ele faz essa oração dizendo: olha, Pai, nós pecamos contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, a Israel pecou contra o Senhor. E é essa oração que ele faz. Ele não faz uma oração dizendo: olha, nós merecíamos a bondade do Senhor, ou nós merecíamos a que o Senhor fizesse algo por nós. Não, a oração dele é uma oração de arrependimento. E nessa manhã, Senhor, eu quero continuar essa oração pedindo: Senhor, nós arrependemos, Pai. Porque a Tua palavra fala que sem arrependimento é impossível ver a glória do Senhor. Se a gente não se arrepender, se a gente não entrar por essas portas, talvez chorando, ou talvez já ajoelhados, mas isso não é uma religiosidade, não. A gente não quer fazer uma promessa ou dizer que a gente é bom, porque a gente não é assim, a gente não somos bons. Pelo contrário, Senhor, a gente é ruim demais. Mas o Senhor perdoa pecado, o Senhor muda a direção. Uma oração, ela pode mudar o mês inteiro, o ano inteiro. Mas é uma oração com propósito. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu imagino que o Senhor vai fazer, mas é sobre uma vida derramada no Teu altar. Eu estava ali de joelho, Senhor, e a minha oração era: fortalece o meu joelho vacilante. Fortalece, Senhor, as minhas mãos cansadas. Mas não é porque a gente lutou uma guerra, não é por isso. É porque o tempo vai passando e o meu trabalho, a minha vida, os meus afazeres, tem muitas das vezes tomado um lugar que é o lugar do Senhor. E eu não culpo isso. Eu não culpo o Senhor por isso, eu coloco a culpa todinha em mim. Porque eu tenho o poder de parar, eu tenho o poder de ir lá pro meu quarto, eu tenho o poder de desligar a televisão, eu tenho o poder de desligar o celular, eu tenho o poder de falar: olha, eu quero rasgar as minhas vestes, rasgar o meu coração mesmo, Senhor. E muitas das vezes a gente não tem força para isso, Senhor. Quantas vezes o celular me venceu? Quantas vezes, Senhor, a televisão me venceu, a série me venceu? Quantas vezes, Senhor, aquele afazer de lavar uma louça, de arrumar a casa, me venceu, Senhor? Quantas vezes, Senhor, o patrão me chamou e eu fui? E o Senhor está aí, Senhor, sempre de braços abertos, querendo ouvir a minha oração, querendo ouvir o desejo do meu coração, Senhor. Por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, junto com meus irmãos, Deus, é tão bom orar, Senhor. É tão bom falar com o Senhor,
fazer minutos com o Senhor. Às vezes aquela oração maçada, aquela oração, sabe, ó, que sobra. E quantas vezes a gente já leu na tua palavra que o Senhor quer o primeiro, o Senhor quer o meu coração, o Senhor quer a minha vida entregue, o Senhor quer primeiro eu, o Senhor quer primeiro a nossa vida entregue. Não adianta nada eu entregar as coisas se o meu coração não estiver entregue. O Senhor não quer o meu dinheiro, o Senhor não quer o meu trabalho, o Senhor quer um coração entregue, um coração, aleluia, um coração contrito e quebrantado. A tua palavra fala que o Senhor aceitou a oferta do Abel. Por quê? Porque o seu coração estava lá. O Senhor aceitou a oferta daquela mulher que deu tudo aquilo que ela tinha, porque era o coração dela. Não era o tamanho da oferta, não era o valor da oferta, não era a quantidade de oferta, não é a quantidade de sacrifício, mas é um sacrifício com o coração. Por isso, Senhor, eu te entrego o meu coração. Eu te entrego essa oração, Senhor, que nem é a minha melhor oração, nem é a minha melhor palavra, nem é o meu melhor vocabulário. Não é. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom, como a gente é pequeno, como a gente é falho, Senhor. E mesmo assim o Senhor não está olhando isso. O Senhor não está olhando para uma igreja que não foi resgatada. O Senhor está orando para uma igreja que foi resgatada. O seu sangue nos comprou, o teu amor nos comprou. Meu Deus, receba o nosso louvor nessa manhã. Vai que nós possamos cada dia, Senhor, chegar no culto dessa maneira. Um culto que a gente não vai saber o que vai acontecer, o culto que a gente não vai saber o que vai ser, se vai ter profecia, se vai ter revelação, a gente não sabe. Mas de uma coisa eu sei, nós queremos entregar o melhor, Senhor, o melhor diante do teu altar. É o melhor, Deus, é o meu melhor acorde, é a minha melhor veste, ainda que ela não seja nova, mas é o meu melhor. É a minha melhor oferta, ainda que seja 10 centavos. E talvez não dê para comprar uma bala, mas é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu posso oferecer. E da mesma maneira é aquele que tem, sei lá, 1.000, 2.000 reais para ofertar, porque não é a quantidade, é a intenção do nosso coração. Por isso, Senhor, receba esse culto, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, que nós possamos sair daqui com sede, mas não é sede de justiça, não é sede de revolta, mas é sede do Senhor. É sede de falar, olha, aquele culto ficou pequeno, as horas passaram rápidas. E que nós possamos ansiar em estarmos na Tua presença. Meu Pai, bendito é a Tua pessoa, Senhor. Bendito é a pessoa de Jesus Cristo, que carregou todo o pecado, que carregou, aleluia, aquela cruz, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova aliança no teu sangue. E nós queremos aqui, Senhor, fazer o teu nome grande, que nós possamos, igual João, diminuir, que nós possamos, igual João, dizer, olha, Senhor, nós não temos nada, eu sou pequenininho demais, Senhor, mas eu quero preparar o caminho, eu quero apontar o caminho a Ele. É por Ele que a minha vida vai valer a pena, é pelo Teu Espírito Santo que a minha vida, a nossa vida vai valer a pena. Bendito é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta oração. Muito obrigado por o fôlego de vida, Senhor, que está agora, Senhor, fazendo com que a nossa vida ela aconteça, porque não tem vida sem o fôlego, não tem vida sem o ar, não tem vida sem a oxigenação. Por isso, assim como nós precisamos do oxigênio, assim como nós precisamos do oxigênio para viver, nós precisamos do Senhor para viver. Estamos aqui, Senhor. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Quantos estão aqui nessa manhã? Quantos estão aqui nessa manhã? Glória a Deus. Você sabia que tem momentos que nós estamos em um lugar, mas nós não estamos totalmente naquele lugar? Você sabia que às vezes vem no nosso coração, às vezes as dificuldades, às vezes aí angústias, momentos em nossas mentes, e nós não conseguimos estar na presença do Senhor? Aleluia, que você possa nessa manhã estar na presença do Senhor, amém? Você não venha se distrair com coisa alguma aí fora, aleluias. Nós venhamos a louvar nessa manhã, rendidos estamos a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estar em Teu altar, Senhor Deus. A palavra rendição nos leva a entregar nossa vida a alguém, a Jesus. Nós estamos rendidos a Ti, Jesus, nessa manhã, aleluias. Glória a Deus.
nós nos propomos, ó Pai, estar aqui, Senhor Deus, diante do Teu altar, ó Pai, diante do Teu, Senhor Deus, do Teu templo, ó Pai, para te adorar, Jesus. Nós queremos coroar a Ti, Jesus, o nosso ser, ó Pai. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós entregamos a Ti, Jesus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós entregamos a Ti, Jesus. Seja adorado aqui em nome de Jesus. Tu és o Deus sobre as nações, Senhor Deus. Aleluias. Deus. Tu és o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Louve ao Senhor. Ao Rei.
mãos, louvam o Senhor, glória a Deus.